Espadas gêmeas da morte cortante. Parte 1. Eles haviam passado uma noite fora a caminho da vila de Carne, e outra noite dentro da própria vila. Depois disso, eles deixaram o vilarejo Carne para a cidade de Irrantel pela manhã, e assim sua jornada de 3 dias e 2 noites chegou ao fim. Já era quase noite quando eles voltaram para a cidade fortaleza. As estradas principais eram iluminadas por postes feitos de feitiços de luz contínua, que lançavam uma iluminação de cor branca, enquanto a natureza dos pedestres também havia mudado. Não havia mulheres jovens e crianças à vista, mas, em vez disso, homens trabalhadores voltando para casa após o término do dia. As 2 filas de lojas de cada lado emitiam sons alegres e agradáveis. Ainz olhou ao seu redor. A cidade não mudou muito em 3 dias. Ou melhor, ele tinha ido para o vilarejo Carne logo depois de chegar em Irrantel, então ele não tinha muita base de comparação. Ainda assim, ele sentiu que as ruas pacíficas permaneceram as mesmas. Eles saíram da estrada principal e então Ainz e companhia pararam. Obviamente, parar no meio de uma rua movimentada seria um grande obstáculo, mas ninguém ousou reclamar. Isso aconteceu porque ninguém ousou chegar perto de Ainz. Ainz encolheu os ombros, cansado, e então olhou para as pessoas ao seu redor. Quase todo mundo que passava na rua parecia estar olhando na direção de Ainz. Não, eles estavam olhando para ele, e sussurrando um para o outro. Os sons de sua conversa filtraram nos ouvidos de Ainz, e ele sentiu como se estivessem zombando dele. No entanto, isso foi apenas um erro da parte dele. Se ele se esforçasse para ouvir, perceberia que todos estavam discutindo o assunto em tom de elogio, surpresa ou medo absoluto. Mesmo assim, ele não conseguia se sentir aliviado. Ainz silenciosamente abaixou a cabeça e olhou para o pelo branco perolado abaixo dele. Estava lá porque ele cavalgava o sábio rei da floresta. As pessoas ao seu redor ficaram surpresas com a forma majestosa do rei sábio da floresta. Ainz queria contestar essa escolha de palavras, e eles estavam discutindo como aquele guerreiro poderia montar uma besta tão temível, porém digna, e assim por diante. Eu deveria ser capaz de me orgulhar disso, certo? Essa reação era perfeitamente compreensível. As pessoas estavam elogiando o sábio rei da floresta como uma criatura poderosa, mas para Ainz, era mais como uma forma de humilhação pública. Para efeito de comparação, era como um solteiro de meia-idade sem família ou namorada cavalgando orgulhosamente um carrossel sozinho. Além disso, ele estava cavalgando de uma maneira feia. Porque o sábio rei da floresta tinha uma estrutura corporal completamente diferente de um cavalo normal, Ainz foi forçado a colocar seu traseiro para fora e para trás enquanto abria suas pernas. Se ele não adotasse essa postura, que lembra alguém pulando uma caixa, durante a cavalgada, seria difícil manter o equilíbrio. Naturalmente, cavalgar o sábio rei da floresta não foi ideia de Ainz. Foram necessárias não apenas as espadas da escuridão e o próprio rei sábio da floresta para persuadi-lo, mas também a humilde submissão de Narberal de que um governante não deve andar. Isso o fez pensar que talvez voltar fosse uma boa ideia, mas tinha acabado assim. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria recusado. Será que alguém estava tentando armar para mim e arranjou isso? Montar um hamster era algo que se ouvia nos contos de fadas infantis. No entanto, essas criaturas eram mais adequadas para meninos e meninas. Em um trecho, pode ser correto para uma mulher montar um. Um guerreiro robusto em armadura de placa completa estava fora. No entanto, o povo ao redor parecia pensar que Ainz era o único com a estranha reação. Será que meu senso estético está em falta, ou eles têm um gosto estranho, ou será que o senso de estética deste mundo está completamente confuso? Claro, a resposta foi desnecessária. Contanto que a maioria das pessoas achasse que parecia bom, então era o senso estético de Ainz que estava em falta. Era por isso que ele não podia protestar cavalgando o sábio rei da floresta com muito vigor. Além disso, se montá-lo tornava Momon, o aventureiro, muito mais memorável, o que o ajudaria a se encontrar aqui, mais uma razão para fazê-lo. Tudo o mesmo. Não é basicamente uma forma de jogo de vergonha? A psique de Ainz suprimiu automaticamente qualquer emoção que ele experimentou que ultrapassasse uma certa magnitude, mas isso não estava acontecendo agora. Em outras palavras, isso não o estava afetando realmente. Tudo isso disse a Ainz uma coisa.
Isso significa que sou imune ao jogo da vergonha. Não me diga que sou masoquista. Mas sempre senti que era mais sádico. Já que estamos de volta à cidade, parece que a tarefa acabou. Enquanto Ains comparava as imagens e vídeos que havia coletado no passado com seu estado mental atual e agonizava com seus fetiches sexuais, Peter e Firea iniciaram uma conversa. De fato, você está certo, o pedido chegou ao fim. Ai, enquanto já preparei a remuneração combinada, ainda tenho que pagar o bônus que negociamos na floresta. Você poderia ir à loja da minha família comigo? A carroça atrás de Firea estava cheia de ervas. Além disso, havia casca de árvore, frutas estranhas que pareciam galhos, um cogumelo gigantesco que era grande o suficiente para um homem colocar os braços em volta, gramas extremamente altas e outras colheitas semelhantes. Para um amador, eles pareciam nada mais do que plantas, mas para um olho treinado, eles eram uma pilha amontoada de tesouros brilhantes. Depois que Ain subjugou o rei sábio da floresta, eles ficaram livres para explorar totalmente a região em sua antiga esfera de influência. Eles descobriram muitas ervas raras e valiosas, bem como outros ingredientes eficazes que poderiam ser usados para fazer outras poções. Firea escolheu e escolheu sem parar, prometendo aos outros que lhes pagaria um bônus generoso em cima da quantia combinada. Momonchi, você deve ir para o Adventurers Guild primeiro. De fato. Já que trouxe um monstro para uma cidade, preciso registrar o rei sábio da floresta com a guilda. É problemático, mas não pode ser evitado. Bem, nós eliminamos aqueles ogros e outros monstros também, então que tal? Querem todos ir para a guilda juntos? Não, eu acho que não. Momon-san basicamente fez todo o trabalho pesado para este trabalho, então devemos ir primeiro à casa de Firea-san para ajudar com as tarefas e descarregar as ervas. Caso contrário, não seria capaz de aceitar receber as mesmas taxas que Momon-san. As espadas das trevas assentiram enquanto Peter falava, e Firea educadamente acrescentou: não há necessidade de incomodar a todos. Bem, você concordou em nos pagar um bônus, então considere este um serviço gratuito de nossa parte. Depois de ouvir a declaração despreocupada de Peter, Firea educadamente respondeu: então, quando você vier à nossa loja comprar poções, nós lhe daremos um desconto. Nada nos agradaria mais. Então, Momon-san, por favor, vá primeiro para a guilda e nos encontre na casa de Firea-san depois. Iremos diretamente para a casa de Firea-san, cuidaremos das tarefas e, em seguida, iremos para a guilda para cuidar da papelada. Infelizmente, teremos que incomodá-lo para voltar amanhã, porque só podemos reivindicar a recompensa pelos ogros então. Nos encontraremos na mesma hora da última vez em que o conhecemos. Entendido. Ains acenou com a cabeça em resposta a esta sugestão. Uma vez que ele poderia simplesmente registrar-se pedindo indiferentemente às recepcionistas do clã, ele não queria ir para o clã com eles. Ele teria que fingir que sabia ler isso e escrever aquilo, e isso poderia muito bem fazer com que todo o seu trabalho árduo dos últimos dias se revolvesse em fumaça. Então, vamos deixar você cuidar dos negócios. Ains acenou com a cabeça ligeiramente, e então ele e Narberal se separaram de Firea e as espadas das trevas. Nesse ponto, Narberal se inclinou e perguntou: podemos confiar neles? Está bem. Mesmo que eles nos traiam, o máximo que perderemos é a recompensa pelos ogros. Se nos fixarmos nessa quantidade desprezível de dinheiro e acabarmos com a reputação de mesquinhos, isso fará mais mal do que bem à nossa causa. Ains veio para esta cidade para fazer um nome para si mesmo. Ganhar uma reputação de mesquinharia impediria seus planos futuros. Ele simplesmente teria que fingir que realmente tinha um grande coração. Enquanto ele pensava nisso, Ains preguiçosamente alcançou sua bolsa de dinheiro amarrada. Suas pontas dos dedos o achataram quase imediatamente, um sinal de que não havia muito dinheiro dentro, mas ele poderia facilmente dizer que ainda havia algumas moedas restantes. No entanto, ele tinha que se preocupar com os aposentos da noite. Pode não ser suficiente se ele incluísse os custos de comida e bebida, mas Ains era morto-vivo, enquanto o anel no dedo de Narberal estava impregnado de magia que removeu a necessidade de comer e beber, o que ajudou muito no corte de custos. Narberal poderia usar 2 anéis, e um de seus slots de anel foi alocado para este.
Inicialmente, ele foi escolhido para proteger contra o consumo de algo venenoso, mas se mostrou inesperadamente útil nessa situação. No entanto, ao olhar para o rei sábio da floresta abaixo dele, ele pensou: esse cara vai ter que comer em algum momento. Então Narberal interrompeu. De fato, seria estranho para o todo-poderoso Ain Sama se preocupar com uma quantia tão pequena. Minhas desculpas pela minha grosseria. Ains deu um tapinha em sua bolsa de dinheiro novamente, e ele sentiu o que parecia ser uma corrente de suor em suas costas, que não deveria ser para produzir suor. Ele silenciosamente se amaldiçoou por prejudicar a si mesmo sem motivo. E também, Ain Sama, não me chame mais assim, Narberal. Pelo menos ninguém estava por perto para ouvir você. Enquanto Ain suspirava internamente, Narberal continuou feliz. Essas formas de vida inferiores, moscas de guindaste, devem prostrar-se diante do seu incrível poder, Ain Sama. Bem, talvez não tanto. Ain Sama, você está sendo muito modesto. Embora ogros devam ser menos do que insetos aos seus olhos, suas habilidades com a espada ainda são de primeira classe. Estou realmente surpreso, Ain Sama. Ain sentiu um estranho tremor na cintura por parte do sábio rei da floresta, mas ele não prestou atenção e, em vez disso, disse a Narberal: eu estava apenas balançando minhas espadas usando pura força bruta. Embora matar ogros de uma só vez parecesse bastante impressionante, esse não foi realmente o caso. Quando ele assistiu Gazef lutar antes, Ains viu os movimentos fluidos e a técnica do homem, mas quando ele refletiu sobre seus próprios movimentos, ele se lembrou de uma criança se debatendo com uma vara. Ele se envergonhava de perceber isso. O que as espadas das trevas admiravam era apenas o poder destrutivo nascido de sua força sobre-humana. Era completamente diferente de seu elogio a um verdadeiro guerreiro como Gazef. Parece que é muito difícil se mover e lutar como um verdadeiro guerreiro. Então que tal usar magia para se transformar em um? Havia 5 feitiços que Ains poderia usar enquanto usava a armadura, e um deles permitia que ele convertesse seus níveis de conjurador de magia em um número equivalente de níveis de guerreiro. Em outras palavras, usando aquele feitiço, ele poderia se tornar temporariamente um guerreiro de nível 100. Embora também trouxesse o benefício de ser capaz de usar certas peças de armas e armaduras que normalmente exigiriam classes de trabalho específicas para acessar, havia muitas desvantagens para essa magia. A primeira fraqueza era que ele não podia lançar outros feitiços enquanto a magia estava em efeito. Além disso, ele não ganharia nenhuma habilidade especial de guerreiro com o feitiço, e seus valores de habilidade recalculados seriam menores do que um guerreiro real. Em outras palavras, foi um feitiço que o transformou em um guerreiro de nível 100 pela metade. Claro, era o suficiente ao combinar lâminas com combatentes de segunda categoria, como sacerdotes e outros, mas ele não teria chance de vencer um oponente que fosse um guerreiro dedicado. Mesmo assim, Ain seria muito mais forte nesse estado do que estava agora. O problema era: há muitas desvantagens nesse feitiço. Se eu for emboscado por um oponente do meu nível, não poderei usar magia por um tempo, e a derrota é certa. Eu poderia usar pergaminhos para lançar feitiços, mas levaria muito tempo de preparação. Ainda é uma grande falha no feitiço. Como não sabia se havia algum jogador inimigo por perto, ele não podia se permitir baixar a guarda. Não havia necessidade de usar aquele feitiço e se tornar mais fraco de propósito. Estou fingindo ser um guerreiro para esconder minha verdadeira identidade, então não há necessidade de ficar tão chocado. Um tremor percorreu o rei sábio da floresta quando ele ergueu a cabeça para olhar para Ains, um olhar surpreso em seu rosto. Seu humilde servo estava ouvindo suas palavras. Será que você não é um guerreiro, milord? O sábio rei da floresta olhou para Ains com seus olhos redondos e negros. Ains olhou para trás e acenou com a cabeça, como se dissesse: realmente, é isso. Com um toque de orgulho na voz, Narberal explicou: Ain Sama está meramente fingindo ser um guerreiro. É como um jogo para ele. Se ele fosse usar os feitiços que são seu verdadeiro poder, ele poderia facilmente dividir os céus e despedaçar a terra. Ains não conseguiu negar Narberal com palavras como de jeito nenhum, não quando ele foi confrontado com sua fé absoluta nele, ou o fato de que ela sentia que era perfeitamente lógico. Sim, algo assim.
Sabe o rei da floresta, você não está feliz por não ter lutado comigo de verdade? Se eu tivesse usado meu verdadeiro poder, você teria sido destruído em um instante. Eu entendo. Milord, seu servo Ansuki será duplamente fiel a você. Quando o sábio rei da floresta perguntou por um nome, a primeira coisa que veio à mente de Ains foi Ansuki. Depois de chamá-lo de Ansuki, o sábio rei da floresta parecia bastante satisfeito com isso. No entanto, quando ele pensou sobre isso, o nome Ansuki era na verdade bastante coxo. Talvez eu tenha sido muito precipitado em chamá-lo de Ansuki. Talvez Daifuku. Esse nome poderia ter sido mais espirituoso. As pessoas na guilda sempre disseram que eu tinha pouco senso de nomenclatura. Com um leve sentimento de pesar, Ains, montado no topo de Ansuki, o rei sábio da floresta, cambaleou em direção à guilda do aventureiro. Nfirea e as espadas das trevas dirigiram a carroça para o quintal da casa de Nfirea, parando em frente à porta dos fundos. Nfirea destrancou a porta, uma lanterna mágica na mão. Ele o pendurou em uma parede interna, iluminando o interior escuro. Por causa da luz da lanterna, eles puderam ver vários barris dentro da casa. O cheiro de ervas secas pairava no ar, sugerindo que esta sala era um local para armazenamento de ervas. Então, eu poderia incomodá-lo para me ajudar com as ervas? As espadas das trevas alegremente responderam afirmativamente enquanto descarregavam cuidadosamente os feixes de ervas da carroça, levando-os para a sala. Enquanto ele mostrava aos aventureiros onde colocar os pacotes, uma pergunta surgiu em sua mente. A vovó não está em casa? A avó de Nfirea era bastante velha, mas ainda tinha olhos e ouvidos aguçados. Ela deveria ter vindo no momento em que os ouviu movendo coisas. No entanto, se ela estivesse focada em fazer poções, ela não prestaria atenção a ruídos menores. Já que isso parecia normal, Nfirea não deu muita importância a isso. Depois que todas as ervas estavam em seus lugares, Nfirea chamou as espadas das trevas ligeiramente ofegantes. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Deve haver um pouco de suco de fruta fresco em casa, então, por favor, venha buscar um pouco. Isso parece ótimo. Lucrut, com a testa brilhando de suor, exclamou de alegria. Os outros acenaram com a cabeça felizes também. Então, por favor, venha por aqui. Quando Nfirea estava prestes a levar os outros para dentro da casa, alguém abriu a porta do outro lado da sala. Oi! Bem-vindo à casa. Diante dele estava uma jovem bonita, mas vagamente inquietante. Seu cabelo loiro balançava com o vento. Ah, eu estive preocupada, sabe? Eu pensei que você tinha desaparecido. Que momento ruim, eu não sabia quando você voltaria, então tive que esperar aqui todo esse tempo, sabe? Mas, posso perguntar quem você é? Vocês não se conhecem? Peter exclamou surpreso. Ele pensou que eles se conheciam, pelo seu tom de voz familiar. Eu vim para sequestrar você. Preciso de alguém para usar o feitiço que convoca uma horda de mortos-vivos, então você poderia ser meu item mágico? Onei-chan está te implorando. As espadas das trevas sentiram o ar de malícia irradiando da garota e imediatamente sacaram suas armas. Embora todos os demais estivessem em posição de combate, a garota disse alegremente. Esse é um feitiço de 7º nível que quase ninguém pode usar, mas pode ser lançado com a coroa da sabedoria. Você não pode controlar todos os mortos-vivos que ele cria, mas pode guiá-los. Que plano perfeito! Nfirea-san, recue. Saia daqui. Peter olhou para a mulher com cautela, sua espada na mão, e falou em um tom de aço. Ela está falando sem parar porque tem certeza de que pode matar todos nós. Já que você é o alvo dela, a única maneira de mudar as coisas é escapar. Enquanto Nfirea se retirava em pânico, as espadas das trevas cerraram fileiras na frente dele, transformando-se em seus escudos de carne. Nia, você também vai? Depois que Ginny falou, Lucrut gritou. Pegue a criança e corra. Você não ia salvar sua irmã sequestrada? Está certo. Você tem algo que precisa fazer. Embora possamos não ser capazes de ajudá-lo até o final, pelo menos podemos ganhar algum tempo. Rapazes. Que comovente, estou prestes a derramar uma lágrima também, Mas se ele escapar, será problemático para mim. Então, vamos deixar para brincar.
A garota sorriu feliz e retirou um par de sapatos de salto alto de debaixo de seu manto quando viu o olhar duvidoso no rosto de Nia quando ele mordeu o lábio. Só então, a porta traseira se abriu, revelando um homem pálido e magro como um palito, que parecia um dos mortos-vivos. Eles foram pegos em um ataque de pinça. Os rostos das espadas das trevas ficaram sombrios. Você está se deixando levar. Ah! O que você está dizendo, Kazi-chan? Não foi você quem fez os preparativos para que os gritos deles não saíssem? É apenas uma pessoa, então deixe-me me divertir. O jeito como a garota sorriu com os dentes à mostra enviou um arrepio na espinha de Nfirea. Então, como não há para onde você correr, vamos nos divertir.